A caminhonete branca parou bruscamente na estrada de terra batida, levantando uma nuvem de poeira vermelha que se misturava ao odor insuportável do lixão de Jardim Gramacho. Sob o sol impiedoso de março, dois homens desceram apressados, vigiando os arredores como criminosos. No banco traseiro, a fragilidade se manifestava na voz de Dona Sebastiana, uma senhora de 73 anos com a visão turvada pela catarata, que perguntou: "Onde estamos, filho?" Ao seu lado, o marido, seu Joaquim, de 77 anos, mantinha um silêncio digno, embora suas mãos tremessem ao apertar uma pequena sacola de pano. Ricardo, o filho mais velho, respondeu com uma frieza cortante, sem sequer olhar para trás: "Calma, mãe. Já chegamos." Ele aparentava o estresse de uma vida urbana, com sua camisa social suada e amassada. Enquanto isso, o irmão mais novo, Marcelo, evitava qualquer contato visual, claramente desconfortável com a situação. Os dois idosos foram retirados do veículo com uma pressa desnecessária. Sebastiana cambaleou, sentindo a fraqueza das pernas, enquanto Joaquim tentava, sem sucesso, ser o apoio que ela precisava naquele momento de desorientação. A crueldade se materializou nas palavras de Ricardo ao segurar o braço da mãe com força: "Vocês vão ficar aqui por um tempo. A gente não tem condições de cuidar de vocês. Vocês entendem, né? A casa é pequena. As crianças precisam de espaço e vocês só dão despesa." O choque daquelas palavras atingiu os idosos como um golpe físico. Sebastiana, com lágrimas sulcando seu rosto enrugado, tentou apelar para a memória e o amor: "Mas filho, nós criamos vocês. A gente trabalhou a vida inteira para dar estudo, comida, um teto sobre a cabeça de vocês. Como vocês podem fazer isso com a gente?" Marcelo, incapaz de sustentar a própria postura, sussurrou uma justificativa vazia: "É melhor assim, pai. Vocês vão encontrar gente aqui que pode ajudar. Os catadores são solidários, eu ouvi falar. E a gente? A gente volta para buscar vocês quando as coisas melhorarem." Era uma promessa oca e Joaquim, com a sabedoria de quem viveu quase 8 décadas, não se deixou enganar. Ele olhou para os filhos com uma mistura de profunda tristeza e desilusão, sentindo o peso da rejeição mais amarga que um pai pode experimentar no fim de sua jornada. A voz de Joaquim surgiu baixa, porém carregada de uma autoridade profética: "Vocês não vão voltar. Eu sei que não vão. A gente é um peso para vocês agora. Mas lembrem-se de uma coisa, meus filhos. A vida é uma roda e ela gira." Ignorando o aviso, Ricardo correu para o carro, seguido por um Marcelo hesitante que não ousou dizer mais nada. O motor roncou e o veículo partiu, deixando para trás apenas a poeira e o abandono de dois seres humanos no coração do maior lixão da América Latina, onde urubus já começavam a circular no céu. Prostrada no chão, Sebastiana chorava de forma inconsolável, enquanto Joaquim, ignorando as próprias dores, ajoelhou-se para ampará-la. O cenário era desolador: montanhas de detritos, o mau cheiro onipresente e a visão distante de centenas de pessoas que, como sombras, reviravam o lixo em busca de sustento. Naquele ambiente de privação absoluta, a pergunta da idosa ecoava o desespero de quem perdeu tudo: "Joaquim, o que a gente vai fazer? Nós não temos nada, nem comida, nem água, nem um lugar para dormir. A gente vai morrer aqui, não vai?" Joaquim, contudo, recusava-se a entregar os pontos. Limpando as lágrimas da esposa, ele relembrou a força histórica que ambos carregavam: "Sebastiana, a gente sobreviveu à fome da nossa infância no sertão. A gente sobreviveu à mudança para a cidade grande, sem conhecer ninguém. A gente criou 2 filhos trabalhando de sol a sol. Se a gente sobreviveu a tudo isso, a gente não vai desistir agora. A gente vai encontrar um jeito." Ele sabia que a dignidade que lhes fora roubada pelos filhos teria que ser reconstruída a partir dos escombros daquele lixão. Um pequeno habitante daquele lugar, um menino de 10 anos com roupas rasgadas e olhar curioso, aproximou-se do casal. "Vocês são novos aqui. Vocês estão perdidos?" perguntou o garoto com seu sotaque carioca. Joaquim, com a humildade de quem recomeça do zero, respondeu: A gente foi deixado aqui pelos nossos filhos, menino. A gente não conhece nada daqui.
Você pode nos dizer onde a gente pode conseguir um pouco de água? O menino indicou uma torneira comunitária e alertou sobre os barracos abandonados e a perigosa presença de ratos na região. A primeira noite em Jardim Gramacho foi um mergulho no horror. O abrigo que conseguiram era um barraco precário, feito de compensado e zinco furado, sem porta ou qualquer conforto. O chão de terra batida era frio e o cheiro provocava náuseas constantes em Sebastiana. Deitados sobre uma sacola, eles se abraçaram para enfrentar o frio e o medo provocado pelos sons da noite, latidos, discussões distantes e o ruído incessante dos caminhões de lixo que nunca paravam de despejar os restos da sociedade. No escuro, a dor emocional superava a física. Sebastiana perguntou entre soluços, como nossos filhos puderam fazer isso com a gente? A gente fez tudo por eles. Tudo. Joaquim, tentando manter a chama da esperança acesa, respondeu, eu sei, meu amor. Eu também não entendo. Mas a gente não pode ficar remoendo isso agora. A gente precisa pensar em sobreviver. Amanhã, quando o sol nascer, a gente vai procurar um jeito. Enquanto ele falava, Sebastiana fechava os olhos, perdida em lembranças de um tempo em que os filhos ainda precisavam do seu colo para curar a febre. A dor do abandono era gravada pelas memórias de sacrifício que assombravam a mente de Dona Sebastiana. Ela se lembrava das noites em claro cuidando da febre de Ricardo e de quando vendeu sua única corrente de ouro para custear a cirurgia de Marcelo. Ter sido descartada como um objeto sem valor no meio de detritos era uma ferida que não parava de sangrar. Naquela manhã cinzenta, o cheiro do lixão parecia ainda mais denso, e seu Joaquim, ao despertar com o corpo moído pelo chão duro, saiu do barraco para observar a vastidão de miséria que agora era seu lar. O lixão de Jardim Gramacho era um formigueiro humano de sobrevivência. Entre montanhas de plástico e restos de comida, centenas de pessoas lutavam por cada grama de material reciclável sob o ruído constante de martelos e gritos. No meio desse caos, o pequeno Tiago reapareceu com um gesto de humanidade que os filhos do casal haviam esquecido. Bom dia, vô. Vocês conseguiram dormir? Perguntou o menino, trazendo consigo uma sacola com pães duros e frutas maduras demais, um tesouro ofertado pela sua avó, Dona Maria. Joaquim, com os olhos marejados diante daquela generosidade inesperada, aceitou a ajuda com as mãos trêmulas. O menino explicou que a solidariedade era a única lei que rege aquele lugar esquecido pelo mundo. Aqui a gente se ajuda, vô. Porque se a gente não se ajudar, ninguém mais vai ajudar a gente. Minha avó disse que se vocês quiserem, ela pode ensinar vocês a catar material reciclável. Não dá muito dinheiro, mas dá para comprar comida e algumas coisas. Aquele convite era a única porta aberta para a sobrevivência deles. Dona Sebastiana, ao ouvir as palavras do menino, sentiu um lampejo de esperança em meio ao sofrimento. Tiago, com a sabedoria precoce das crianças das periferias, sorriu ao ser chamado de anjo. Eu não sou anjo não, vó. Mas minha avó sempre diz que a gente tem que ser gente, sabe? Mesmo morando no lixo, a gente não pode perder a humanidade. Vocês vêm comigo. Ela tá lá no nosso barraco esperando. O casal seguiu o pequeno guia até um barraco que, embora pobre, exalava o cuidado de quem ainda prezava pela dignidade. Dona Maria, uma mulher de 65 anos marcada pela vida, recebeu-os com café quente e um olhar de quem já viu todas as dores do mundo. Ela ouviu em silêncio o relato da traição dos filhos e compartilhou sua própria ferida, o abandono da filha que se perderá para o crime. Eu entendo sua dor. Minha própria filha me abandonou aqui com o Tiago quando ele tinha apenas 3 anos. Isso foi há 7 anos. Eu criei o menino aqui no meio do lixo, trabalhando como catadora. Não é vida fácil, mas a gente sobrevive. A pergunta de Sebastiana sobre como manter a honra em um lugar tão degradante obteve uma resposta que Joaquim e ela guardariam para sempre no coração. Porque dignidade não vem de onde você mora ou do que você tem. Dignidade vem de como você trata as pessoas e de como você se porta no mundo. Eu posso morar no lixão, mas eu não sou o lixo. O Tiago não é lixo e vocês também não são lixo. Seus filhos cometeram um erro terrível, mas isso não define quem vocês são. Aquilo foi o bálsamo necessário para suas almas feridas.
Determinada a ajudá-los a subsistir, Maria começou a explicar as regras cruéis e o funcionamento logístico da cata de materiais. Ela detalhou o valor de cada quilo de papelão e plástico, alertando sobre os perigos mortais daquele ofício. É perigoso. Muito. Tem vidro quebrado, pregos enferrujados, restos de hospitais com agulhas contaminadas, comida podre que atrai ratos e urubus. E tem o risco de deslizamento. Quando chove, as montanhas de lixo ficam instáveis e podem desabar. Já perdemos 3 pessoas assim. Apesar do medo, Joaquim não recuou. Ele sabia que a inércia seria sua sentença de morte e que precisavam ser úteis para não se tornarem apenas mais um dejeto naquelas montanhas. A senhora pode nos ensinar a sobreviver aqui? Perguntou ele com firmeza. Dona Maria assentiu, entregando-lhe sacos de ráfia e preparando-os para o primeiro dia de trabalho. Vocês conseguem andar. Conseguem ficar em pé por algumas horas. Joaquim respondeu com orgulho, a gente consegue. A gente pode estar velho, mas a gente não desiste fácil. Os primeiros dias foram de um esforço físico brutal, levando os idosos ao limite da exaustão. Suas mãos, outrora dedicadas ao trabalho honesto de pedreiro e lavadeira, agora sangravam com os cortes do lixo e as costas gritavam de dor sob o sol escaldante. No entanto, o que parecia ser o fim foi, na verdade, o início de um novo tipo de família. A comunidade de catadores, percebendo a situação de abandono, começou a estender mãos que os filhos biológicos haviam recolhido de forma covarde. A solidariedade se manifestou em pequenos milagres diários. Seu Jorge, um veterano do lixão que também conhecia a solidão, apareceu no barraco improvisado com materiais de construção. Vim para dar um jeito nesse teto para vocês, ele anunciou, mostrando que ali, no epicentro do que a sociedade descartava, ainda existia uma humanidade inabalável. Joaquim e Sebastiana descobriram que, embora tivessem perdido seus laços de sangue, haviam encontrado uma irmandade forjada no aço da sobrevivência e do respeito mútuo. A solidariedade dos esquecidos começou a transformar o pequeno barraco de madeira compensada em um verdadeiro lar. Seu Jorge, movido por um senso de justiça silencioso, aproximou-se com ferramentas e materiais recuperados. Vou reformar esse barraco de vocês, declarou ele com uma determinação que não admitia recusas. Tá uma vergonha. Vocês merecem algo melhor. Logo depois, Dona Clarice, uma senhora cujo sorriso superava a ausência de dentes, entregou-lhes agasalhos com um conselho prático: são usados, mas vão esquentar vocês à noite. Também trouxe essas roupas aqui. É melhor que andar com essas roupas boas de vocês que vão estragar rápido no lixo. Observando aquele movimento, seu Joaquim não conseguia conter a emoção diante do contraste entre o sangue e a estranheza. Enquanto seus filhos, que receberam tudo, os expulsaram, aqueles que nada tinham ofereciam o pouco que lhes restava. Como pode, Sebastiana? A gente foi abandonado pelos próprios filhos, mas essas pessoas que não nos conhecem, que têm tão pouco, estão dividindo o que têm com a gente. Sebastiana, concentrado em costurar um rasgão sob a luz do dia, respondeu com a clareza de quem vive na pele a exclusão: é porque eles sabem o que é sofrer, Joaquim. Aqui as pessoas que o mundo jogou fora se ajudam porque entendem que são tudo o que têm umas às outras. Contudo, a vida no lixão também apresentava sua face brutal e competitiva. A chegada de novos caminhões desencadeava uma disputa feroz por materiais valiosos, e os atravessadores exploravam o suor alheio com pagamentos irrisórios. Certo dia, ao ver 2 jovens catadores quase chegarem às vias de fato por um punhado de latinhas, Joaquim interveio com a serenidade de um ancião: rapazes, tem lixo aqui para todo mundo. Não vale a pena brigar. Vamos dividir as latinhas e cada um segue seu caminho. Sua autoridade moral fez os homens recuarem, despertando o respeito de quem assistia à cena, provando que a dignidade não se perde nem na lama. Ao ser questionado sobre sua paciência, Joaquim foi enfático sobre a brevidade de seus dias e a escolha de como gastá-los. Eu não posso perder a paciência. Eu já não tenho muito tempo de vida. Não vou gastar o que me resta brigando por latinhas. A rotina tornou-se um ciclo de resistência: acordar às 5 da manhã, enfrentar o sol escaldante e revirar montanhas de detritos por míseros reais.
No final do dia, a pequena soma de 8 ou 12 reais garantiu o arroz e o feijão, mas o preço real estava impresso nas mãos de Sebastiana, agora ásperas e calejadas, bem diferentes daquelas que um dia ninaram seus agora ausentes filhos. 2 meses se integraram à paisagem de Jardim Gramacho, e o casal já não era mais novo no local. Participavam das rodas de conversa noturnas ao redor de fogueiras, onde a história de suas vidas era compartilhada entre iguais. Foi em uma dessas noites que conheceram o padre Vicente, um jovem sacerdote dedicado aos invisíveis. Ao ouvir o relato do abandono, o padre não conseguiu esconder seu choque e indignação. "O senhor é novo aqui. Não me lembro de ter visto o senhor antes." Joaquim explicou a traição sofrida, e o padre logo sugeriu medidas legais. "Isso não pode ficar assim. O que seus filhos fizeram é abandono de incapaz. O senhor quer que eu acione as autoridades?" A resposta de Joaquim revelou uma nobreza que transcendia qualquer lei escrita no Código Penal. Olhando para o fogo, ele recusou a vingança, preferindo a paz daquele ambiente marginalizado ao luxo estéril da casa dos filhos. "Não, padre, eu não quero vingança. Eu não quero ver meus filhos presos ou processados. Apesar de tudo, eles ainda são meus filhos, mas eu também não quero voltar para a casa deles. Aqui, no meio desse lixo todo, eu encontrei mais humanidade do que encontrei na casa dos meus próprios filhos." Suas palavras ecoaram como um sermão silencioso entre os catadores presentes. Dona Maria, sempre por perto, corroborou a visão de Joaquim, destacando a falta de coração daqueles que vivem lá fora. O padre Vicente, profundamente tocado pela sabedoria do casal, começou a pensar em formas de elevar a qualidade de vida daquela comunidade para além do assistencialismo básico. Ele passou a documentar as trajetórias dos catadores, buscando transformar o sofrimento em um projeto de renovação social. Ele sabia que Sebastiana e Joaquim eram os pilares ideais para uma mudança que partisse de dentro do próprio lixo para a luz. Algum tempo depois, o sacerdote retornou com uma proposta que devolveria ao casal o senso de propósito que a velhice e o abandono tentaram apagar. "Seu Joaquim, Dona Sebastiana, eu conversei com minha paróquia e conseguimos aprovar um pequeno projeto. Vamos construir uma horta comunitária aqui nos arredores do lixão, numa área que foi descontaminada. Gostaríamos que vocês coordenassem esse projeto." A surpresa foi imediata, e a modéstia de Sebastiana quase a fez recuar. "Padre, a gente não entende nada de horta comunitária", exclamou ela com os olhos arregalados de espanto. O padre Vicente sorriu, pois sabia que a técnica era o de menos diante da força de caráter que eles possuíam. "Mas vocês entendem de trabalho duro, de superar dificuldades e de cuidar das pessoas. Isso é o mais importante. E vamos trazer um agrônomo voluntário para ensinar as técnicas de plantio. O que acham?" Naquele momento, o peso dos 70 anos pareceu diminuir. Joaquim olhou para a esposa e viu que a névoa de tristeza que cobria seus olhos brilhantes estava se dissipando, dando lugar a uma determinação que há muito não se via. A aceitação do desafio marcou o renascimento de ambos. A vida, que Ricardo e Marcelo pensaram ter jogado fora em uma beira de estrada poeirenta, estava florescendo em um terreno improvável. Eles não seriam apenas sobreviventes do lixão, mas os mentores de uma nova esperança. A horta não representava apenas vegetais frescos para a comunidade, mas a prova viva de que a roda da vida, como Joaquim previra, estava girando, e que a dignidade humana é uma semente que pode brotar mesmo nos solos mais áridos e esquecidos do mundo. A aceitação do desafio pela horta comunitária trouxe um novo fôlego para o lixão de Jardim Gramacho. Joaquim e Sebastiana, comovidos, viram a comunidade se unir. Seu Jorge limpou o terreno, Dona Clarice buscou sementes e até as crianças ajudaram a preparar a terra. O projeto começou com 6 canteiros onde plantaram alface, tomate e couve, sob a orientação de Bruno, um jovem agrônomo voluntário. Sebastiana redescobriu o prazer de cuidar da vida. "Olha, Joaquim, a gente tá criando vida aqui no meio do lixo. A gente tá criando vida." O verde vibrante das plantações tornou-se um símbolo de resistência e esperança, contrastando fortemente com as montanhas cinzentas de dejetos que o cercavam. No entanto, a autonomia dos catadores incomodava Maurício, um atravessador cruel que lucrava com a miséria alheia.
Ele via na horta e na organização das famílias uma ameaça ao seu controle absoluto sobre o fornecimento de recicláveis. Em uma tarde tensa, ele reuniu os trabalhadores para lançar uma ameaça direta. Tô vendo que tem gente perdendo tempo com essa história de horta. Quero avisar que quem não tá trazendo a mesma quantidade de material que trazia antes vai receber menos. E se continuar, eu paro de comprar de vocês. A intenção era clara, manter todos sob o jugo da necessidade e do medo. Seu Joaquim, demonstrando uma coragem que desafiava sua fragilidade física, deu um passo à frente para defender o direito coletivo à dignidade. Ele explicou que a horta era cuidada nos intervalos e que a nutrição das famílias estava melhorando, mas Maurício reagiu com desprezo e arrogância. Você é novo aqui, velho. Não vem querer mudar as coisas. As regras aqui eu quem faço. E se eu decidir que não vou mais comprar de vocês, vocês vão passar fome. Entendeu? Joaquim não recuou e respondeu com serenidade, entendi. Mas o senhor também precisa entender uma coisa. A gente pode ser pobre, pode morar no lixo, mas a gente não é escravo. A resposta de Joaquim deixou o ambiente carregado de eletricidade, e Maurício, furioso, retirou-se prometendo vingança. Dona Maria e os outros catadores temiam pelo pior, pois sabiam que o atravessador já havia usado de violência física e sabotagem contra quem o desafiava. Joaquim, contudo, mantinha-se firme em seu propósito, afirmando que já havia perdido muito na vida, mas não abriria mão da própria honra. O clima de tensão apenas aumentou quando o padre Vicente trouxe uma proposta ainda mais audaciosa, a criação de uma associação para vender diretamente a uma cooperativa. O padre explicou que a cooperativa pagaria o dobro do valor de Maurício, mas exigia uma organização formal. A ideia gerou medo em muitos, mas Joaquim viu nela a única saída para a escravidão invisível que viviam. Vamos fazer isso. Vamos formar essa associação. A gente não pode viver com medo para sempre e se a gente se unir, a gente fica mais forte. Sebastiana, sempre o pilar emocional de Joaquim, segurou sua mão em apoio. Aos poucos, figuras como Jorge e Clarice aderiram, e logo mais de 40 catadores estavam prontos para mudar o rumo de suas vidas. O processo de formalização da associação avançou com a ajuda burocrática do padre Vicente e a gestão administrativa de Bruno. Joaquim, aos 77 anos, tornou-se a liderança natural do grupo, um mentor que inspirava respeito não pelo grito, mas pelo exemplo de retidão. A notícia da organização chegou aos ouvidos de Maurício, que não aceitou perder sua margem de lucro e seu poder. Ele decidiu retornar ao lixão, desta vez armado com uma barra de ferro e acompanhado de capangas, determinado a esmagar a rebelião liderada por aquele que ele chamava pejorativamente de velho. Maurício desceu do caminhão gritando por Joaquim, exigindo o fim da associação. Joaquim, que estava regando os canteiros da horta, aproximou-se calmamente, mantendo a voz firme apesar do perigo iminente. Eu tô aqui. O que o senhor quer? Perguntou ele. Maurício vociferou contra a perda de seu ganha-pão, alegando que Joaquim estava envenenando a mente de seus trabalhadores. Joaquim rebateu com a verdade nua e crua, a gente só tá buscando um preço justo pelo nosso trabalho. O senhor sempre pagou uma miséria. A gente trabalha nesse sol e o senhor fica rico às nossas custas. A fúria de Maurício atingiu o ápice quando ele ergueu a barra de ferro, ameaçando agredir o idoso no meio do lixão. Você acha que pode me enfrentar, velho? Você tá esquecendo onde você tá. Aqui eu mando. Naquele momento crítico, o silêncio foi rompido pelo som de passos firmes sobre os detritos. Dezenas de catadores, homens e mulheres que antes se encolhiam diante do atravessador, começaram a cercar Joaquim, formando uma barreira humana de proteção. Carregavam suas ferramentas de trabalho, não como armas de ataque, mas como escudos de solidariedade. Seu Jorge, o homem que havia dado um teto digno a Joaquim e Sebastiana, colocou-se na linha de frente, encarando Maurício sem piscar. A mensagem era clara. O tempo da submissão individual havia acabado e um novo tempo de força coletiva havia nascido no coração de Jardim Gramacho. Se você encostar no seu Joaquim, vai ter que passar por todos nós, declarou Jorge com uma voz que ressoou como um trovão. Maurício, pela primeira vez, viu o medo refletido não nos olhos dos pobres, mas em seu próprio reflexo diante daquela multidão unida.
A cena era um testemunho poderoso de que a dignidade humana não pode ser enterrada, nem mesmo sob toneladas de lixo. Joaquim, cercado por seus novos irmãos, sentiu que sua missão estava cumprida. A traição dos filhos, embora ainda fosse uma cicatriz em seu peito, havia se transformado na semente de uma família muito maior. Naquele solo de poeira vermelha e odor acre, a roda da vida finalmente girava a favor daqueles que o mundo ousou descartar, provando que ninguém é lixo quando se tem coragem para florescer e braços prontos para proteger uns aos outros. Maurício, acuado pela superioridade numérica e pela união inabalável dos catadores, recuou momentaneamente sob o peso do desdém. E isso não vai ficar assim. Vocês vão se arrepender, rosnou ele antes de bater a porta do caminhão e desaparecer na poeira. O silêncio que se seguiu foi preenchido pela apreensão. Naquela noite, a comunidade se reuniu sob o céu escuro do lixão. Dona Maria, com a voz embargada mais firme, declarou que o caminho da liberdade não permitia retrocessos, enquanto o padre Vicente garantia que as autoridades e a imprensa seriam informadas para que a invisibilidade não servisse de escudo para o crime. Seu Joaquim, apoiando-se em sua esposa, ergueu-se como a bússola moral de Jardim Gramacho. Escutem, meus amigos, eu sei que vocês têm medo. Eu também tenho medo. Eu sou um velho de 77 anos, abandonado aqui pelos próprios filhos. Eu poderia ter desistido, mas vocês me acolheram. Seu discurso inflamou o espírito dos presentes, transformando o temor em uma aliança inquebrável. Nos dias seguintes, a chegada dos primeiros caminhões da cooperativa trouxe uma realidade financeira nunca antes sonhada. Os preços pagos eram o triplo dos de Maurício, permitindo que a fome desse lugar à nutrição e ao cuidado básico com a saúde. A prosperidade começou a brotar literalmente da terra. Sebastiana, ao colher a primeira alface verde e crocante que cultivara com carinho maternal, deixou as lágrimas correrem livremente. Joaquim, você tá vendo isso? A gente plantou com nossas próprias mãos. A gente criou algo bonito aqui. O marido a abraçou com a mesma emoção, celebrando a transmutação da dor em vida. O lixão, antes um cemitério de descartes, agora ostentava um oásis de esperança que alimentava não apenas o corpo, mas a alma de uma comunidade que aprendia a caminhar com as próprias pernas. A revolução social não se limitou à horta. Com a melhoria na renda, as crianças ganharam o direito ao futuro. O padre Vicente organizou uma escola improvisada na paróquia, e Tiago foi o símbolo dessa transição. Um menino, que antes revirava dejetos, agora vestia camisas limpas e aprendia as primeiras letras. Vó, um dia eu vou sair daqui. Eu vou estudar, vou arrumar um emprego bom e vou te tirar desse lixão. Maria, entre o orgulho e a prudência, lembrava de nunca esquecer suas raízes e as mãos que o ajudaram a se erguer da lama da periferia. A visibilidade trouxe repercussões inesperadas. Uma reportagem sobre o casal de idosos que liderava a associação ganhou as páginas de um jornal local, atraindo doações de colchões, roupas e alimentos. No entanto, a fama também serviu de combustível para o ódio de Maurício. Exposto como explorador, o atravessador viu seu império de opressão ruir. A vingança veio de forma covarde e silenciosa durante a madrugada. Um incêndio criminoso irrompeu na área dos barracos, transformando a noite de descanso em um cenário de horror e chamas alimentadas por gases inflamáveis. O pânico se instaurou quando o fogo avançou em direção à horta comunitária. Joaquim, apesar da idade e dos pulmões castigados pela fuligem, juntou-se à corrente humana para salvar o símbolo de sua dignidade. A horta não. Por favor, não deixem o fogo chegar na horta, suplicava Sebastiana entre baldes de água e gritos de desespero. Após 2 horas de luta hercúlea, o incêndio foi controlado. 7 lares haviam sido reduzidos a cinzas, incluindo o de seu Jorge, mas, milagrosamente, a horta foi preservada e nenhuma vida humana foi ceifada pelas labaredas. Exaustos e cobertos de fuligem, os catadores reuniram-se entre os destroços. Dona Maria, com os olhos fixos na escuridão, apontou o culpado sem hesitar. Foi o Maurício. Eu vi um carro saindo daqui pouco antes do fogo começar. Tenho certeza que foi ele. O padre Vicente, indignado com a tentativa de homicídio coletivo, prometeu levar o caso à polícia, mas Joaquim,
calejado pela indiferença do sistema, manifestou sua descrença na justiça institucional. Para ele, o mundo via os moradores do lixão apenas como sombras descartáveis de uma sociedade egoísta. Não adianta, padre. A polícia não vai fazer nada. Para eles, a gente é só um bando de favelados morando no lixo. Ninguém liga se a gente vive ou morre, desabafou Joaquim, sentado ao chão com as forças esgotadas. Foi nesse momento de profundo desalento que uma voz desconhecida, porém firme e carregada de autoridade, cortou o silêncio da madrugada. Eu ligo, declarou a figura que emergia da fumaça, revelando-se como um aliado inesperado que acompanhava a tragédia de perto, pronto para garantir que aquele crime não ficasse impune sob o manto da poeira. A interrupção trouxe um novo fôlego ao grupo. Era um dos jornalistas que acompanhava a história da associação e que, acionado por moradores vizinhos, chegará a tempo de registrar o rastro de destruição. Ele garantiu que as imagens do fogo e os relatos do atentado seriam manchete, forçando o Estado a agir. Joaquim e Sebastiana perceberam que a luta deles não era mais solitária. A rede de proteção agora envolvia a sociedade civil, e a covardia de Maurício teria um custo que ele não seria capaz de pagar com suas barras de ferro ou ameaças de morte. Ao amanhecer, entre o cheiro de queimado e a umidade da terra regada pelo combate às chamas, a comunidade começou a reconstruir o que o ódio tentou apagar. Joaquim olhou para os canteiros da horta que permaneciam verdes e resistentes. A roda da vida, que ele mencionara aos filhos no dia do abandono, continuava girando com força total. Eles haviam sobrevivido ao deserto, ao lixão e agora ao fogo. Nada poderia destruir uma união que nascerá do descarte e se transformará no mais puro ouro da fraternidade humana. A voz firme que interrompeu o lamento de seu Joaquim no meio das cinzas era de Bruno, o agrônomo, que trazia consigo uma promessa de justiça. E tem muita gente que liga. Essa história não vai ficar assim. Eu vou fazer barulho. Vou procurar a imprensa. Vou procurar políticos. Vou procurar quem for necessário. Vocês não estão sozinhos. A indignação de Bruno não foi em vão. Em poucos dias, as redes sociais foram inundadas pelas imagens do incêndio e a história de abandono e resiliência de Joaquim e Sebastiana tocou o país, transformando o lixão de Jardim Gramacho no centro de uma onda de solidariedade sem número precedentes. Ativistas e programas de televisão deram voz aos invisíveis, e a imagem dos dois idosos cuidando da horta sobre os escombros tornou-se um ícone de resistência. Entre as muitas mãos estendidas, surgiu Beatriz, uma empresária de Brasília, que decidiu mudar o destino daquela comunidade. A vida de vocês vai mudar. Vocês merecem dignidade, vocês merecem respeito. Ela não ofereceu apenas palavras, mas o financiamento para a construção de casas de alvenaria, com saneamento e eletricidade, prometendo que o tempo dos barracos de madeira compensada chegaria ao fim definitivamente. Contudo, o corpo de seu Joaquim começou a cobrar o preço de tantas batalhas. A fumaça tóxica do incêndio devastou seus pulmões já fragilizados, resultando em crises severas de falta de ar. Sebastiana, desesperada, implorava para que ele aceitasse ajuda médica, mas a teimosia de Joaquim, alimentada por anos de descaso público, o fazia resistir. A gente não tem dinheiro para hospital particular e o público tá lotado. Eu vou ficar na fila por horas, talvez dias, só para me dizerem que não tem vaga. É melhor eu ficar aqui descansando. Foi a intervenção do padre Vicente que garantiu um diagnóstico, enfisema pulmonar grave. O médico foi categórico ao afirmar que a permanência no lixão seria uma sentença de morte rápida. Beatriz ofereceu um apartamento temporário para que ele se recuperasse longe da poluição, mas o senso de justiça de Joaquim o impedia de aceitar um privilégio que seus companheiros não tinham. Foi preciso o apelo emocionado de Dona Maria para convencê-lo de sua importância estratégica para o grupo. Joaquim, você está sendo teimoso. Se você morrer, quem vai liderar a associação? A súplica final veio de Sebastiana, cujas lágrimas selaram a decisão do marido. Por favor, Joaquim, por mim. A gente fica nesse apartamento só até você melhorar. Depois a gente volta. Mas eu não aguento te ver sofrendo desse jeito. Eles se mudaram temporariamente, e sob os cuidados intensos da esposa, a saúde de Joaquim apresentou uma melhora gradual.
No silêncio do novo ambiente, ele refletia sobre a jornada deles, questionando se Sebastiana guardava mágoas de uma vida de privações e do destino cruel que os filhos lhes impuseram. A resposta de Sebastiana foi um testemunho de amor inabalável que nenhuma pobreza pôde apagar. Eu me arrependo de muitas coisas, Joaquim. Me arrependo de não ter sido mais firme com nossos filhos quando eles eram jovens. Mas eu nunca me arrependi de ter casado com você. Você é o amor da minha vida. E tudo que a gente passou juntos e isso fez valer a pena. Com o coração pacificado por essas palavras, Joaquim encontrou forças para continuar acompanhando, mesmo à distância, o progresso da construção das casas. 4 meses após a tragédia do fogo, as primeiras moradias de alvenaria foram inauguradas. Para aquelas famílias, os pequenos cômodos de 40 metros quadrados representavam a conquista de um paraíso terrestre. Maria e Tiago foram os primeiros a experimentar a magia de uma torneira com água limpa e um chuveiro quente. O menino corria pela casa nova em um êxtase de descoberta, enquanto sua avó chorava de gratidão. Tiago, a gente tem uma casa de verdade. Depois de tantos anos morando no barraco, a gente tem uma casa. Seu Jorge, que havia perdido suas poucas lembranças no incêndio, também recebeu as chaves de seu novo lar. Ele organizou o espaço com móveis doados e reservou um lugar de honra para a fotografia de sua falecida família. Essa casa é para vocês também. Eu nunca esqueci vocês, sussurrou ele, provando que a dignidade recuperada era também uma forma de honrar o passado. A comunidade, agora fortalecida pela associação, sentia que o estigma de moradores do lixo estava sendo substituído pela identidade de cidadãos legítimos. A festa para a entrega da casa de Joaquim e Sebastiana foi o ápice de toda a jornada. O padre Vicente, em um discurso emocionado, destacou que aquelas paredes sólidas eram o resultado da união e da coragem de cada um deles. Essa casa é mais que uma casa. Essa casa é um símbolo de que vocês não são lixo. Vocês são pessoas, são cidadãos, merecem dignidade e respeito. E vocês conquistaram isso com trabalho, união e coragem. A alegria era palpável no ar, misturada ao cheiro do bolo e ao som da música que celebrava a vida. Joaquim, apoiado por seus amigos, levantou-se para falar pela última vez como líder que emergiu da maior dor. Sua voz, ainda marcada pela doença, carregava uma autoridade espiritual que silenciou a todos. Eu quero agradecer a todos vocês. Quando eu e minha esposa fomos abandonados aqui, a gente pensou que ia morrer. A gente perdeu a fé na humanidade. Ele olhou para a horta, para as casas e para os rostos de sua nova família, sabendo que, embora seus filhos os tivessem jogado no lixo, a vida os havia plantado em um jardim de milagres. A gratidão transbordava na voz de seu Joaquim enquanto ele entregava a nova moradia ao espírito coletivo daquelas pessoas que o salvaram. Mas vocês nos mostraram que ainda existe bondade no mundo. Vocês nos acolheram, nos ensinaram a sobreviver e nos deram uma família. Essa casa não é só minha e da Sebastiana. Essa casa é de todos vocês também. As portas daqui vão estar sempre abertas para quem precisar. Sob aplausos e lágrimas, o casal compreendeu que o verdadeiro lar não era feito apenas de tijolos, mas de laços de cuidado que nem o sangue fora capaz de garantir. A dignidade, outrora roubada, agora florescia em cada parede de alvenaria erguida naquela terra vermelha. Com o passar dos meses, o cenário de Jardim Gramacho se transformou em um exemplo de superação. A horta comunitária triplicou de tamanho, tornando-se uma fonte de renda e nutrição que atraía olhares de universidades e pesquisadores. Tago, o pequeno Tiago, destacava-se nos estudos, devorando livros com o sonho de se tornar agrônomo para multiplicar aquele milagre verde. Enquanto isso, figuras como Dona Clarice e seu Jorge encontravam novos propósitos, gerindo bazares solidários e obras de infraestrutura que garantiam que ninguém mais vivesse na precariedade absoluta do passado. 1 ano e meio após o abandono cruel, a Associação dos Trabalhadores Recicladores de Jardim Gramacho já era uma realidade formal, com contratos e respeito conquistados a duras penas. Seu Joaquim e Dona Sebastiana tornaram-se os pilares morais daquela nova sociedade, servindo como conselheiros para todos que buscavam sabedoria.
Contudo, a paz foi subitamente interrompida em uma manhã de sábado, quando uma caminhonete branca, a mesma que os deixará para morrer, parou na entrada da comunidade, trazendo consigo os fantasmas de uma traição que o tempo não pudera apagar. Ricardo e Marcelo desceram do veículo com expressões de surpresa, visivelmente desconfortáveis ao verem casas organizadas e crianças brincando onde antes só havia desespero. Joaquim, ao ver os filhos, sentiu uma mistura de mágoa e descrença. Ricardo chamou pelo pai com uma voz insegura: "Pai, é você." Ao ouvir a voz dos filhos, Sebastiana saiu correndo de casa, as lágrimas inundando seu rosto enrugado diante da visão daqueles que ela amara incondicionalmente, mas que a haviam descartado como um dejeto qualquer em meio ao lixo. O reencontro, no entanto, não tardou a revelar sua face sombria. Não havia remorso nos olhos dos irmãos, apenas um interesse oportunista motivado pela fama que o casal ganhará na televisão. Marcelo, sem qualquer pudor, tentou justificar a visita. "A gente viu a reportagem na televisão. A gente viu que vocês ficaram famosos, que tem gente doando dinheiro para vocês, que tem até empresa patrocinando essas casas aqui. A gente veio buscar vocês para voltar para casa." O choque daquela declaração atingiu Sebastiana, que mal podia acreditar no que ouvia. Indignada, a senhora rebateu com a força de quem sobreviveu ao inferno: "Buscar a gente. Vocês abandonaram a gente aqui para morrer. Vocês foram embora sem olhar para trás. E agora? Por que viram na TV que a situação melhorou? Vocês vieram buscar a gente." Ricardo, tentando recompor sua máscara de bom filho, apelou para um sentimentalismo vazio, afirmando que eles mereciam terminar a vida em uma casa de verdade com a família. Ele não percebia que a casa de verdade já havia sido construída ali, longe da hipocrisia de seus próprios descendentes. Joaquim, com a calma de quem nada mais teme, apontou para a comunidade ao redor, enfatizando que ali eles possuíam o que os filhos jamais lhes deram. "A gente tem uma casa de verdade. A gente tem vizinhos que se importam com a gente. A gente tem uma comunidade que a gente ajudou a construir. A gente tem propósito, dignidade, respeito, coisas que vocês tiraram da gente quando nos abandonaram aqui." Ricardo, incapaz de entender o valor daquela conquista, insistiu no conforto material, tentando comprar com conveniência o perdão que não soube conquistar com afeto. Sebastiana, com uma percepção aguçada pela dor, expôs a verdadeira intenção por trás daquela visita tardia. "Vocês sabem por que vieram buscar a gente. Não é porque vocês sentem falta da gente ou porque se arrependeram. É porque vocês viram na televisão que agora a gente tem algum valor e pensaram que poderiam se beneficiar disso." Marcelo tentou protestar, mas sua voz murchou diante da verdade. Joaquim selou o argumento ao destacar que o arrependimento, se fosse real, teria aparecido quando eles ainda não tinham nada além do chão de terra batida para dormir. Nesse momento, os amigos da associação, Maria, Jorge e Clarice, aproximaram-se para proteger o casal, formando um escudo de solidariedade contra a audácia dos irmãos. Maria perguntou com desdém se aqueles eram os mesmos que os abandonaram, e Jorge, com ironia cortante, comentou sobre a conveniência de tal lembrança familiar agora que os holofotes brilhavam sobre eles. "Quando vocês estavam passando necessidade, ninguém apareceu. Agora que tem câmera e holofote, a família se lembra que eles existem", declarou Jorge, encarando os invasores com o desprezo que mereciam. Sentindo-se acuado pela força do coletivo, Ricardo explodiu em raiva, alegando que o assunto não dizia respeito aos outros. "Vocês não têm nada a ver com isso", gritou ele, perdendo a pouca decência que lhe restava. Mas a verdade era que aquela comunidade tinha tudo a ver com Joaquim e Sebastiana, pois fora ali, no meio do que o mundo rejeitava, que eles encontraram a família que o sangue lhes negara. O casal permaneceu firme, de mãos dadas, assistindo à partida definitiva daqueles que, embora fossem seus filhos, tornaram-se estrangeiros em suas próprias vidas reconstruídas. A tensão atingiu o ápice quando Ricardo tentou reivindicar uma autoridade que já não possuía, chamando a situação de assunto de família. Dona Sebastiana, contudo, não baixou o olhar e redefiniu o conceito de parentesco diante de todos. "Eles são nossa família agora. Eles nos acolheram quando vocês nos rejeitaram. Eles nos ensinaram a sobreviver. Quando vocês nos deixaram para morrer, eles choraram com a gente, trabalharam com a gente,
construíram uma vida melhor com a gente. Vocês são nossos filhos de sangue, mas eles são nossa família de coração. Aquela declaração foi um golpe de realidade que os filhos jamais esperaram receber, desmoronando a arrogância de quem achava que os pais seriam eternos reféns de sua ingratidão. A incredulidade tomou conta dos irmãos, que acreditavam na submissão perpétua dos idosos. Ricardo, sentindo-se humilhado pela rejeição pública, tentou lançar uma última maldição rogada pela amargura: vocês vão se arrepender disso. Vocês vão envelhecer ainda mais, vão ficar doentes, vão precisar de ajuda médica. E quem vai cuidar de vocês? Esses catadores de lixo. A resposta de Joaquim veio carregada de uma calma inabalável, fundamentada na experiência prática de quem foi salvo por estranhos. Se for preciso, sim, porque eles já provaram que se importam com a gente e vocês provaram o contrário. Marcelo, tentando uma abordagem mais emocional e desesperada, apelou para as memórias da infância, mas Sebastiana cortou o vínculo com a lâmina da verdade. Vocês deixaram de ser nossos filhos no dia que nos abandonaram aqui. Um filho não faz isso com os pais. Um filho não joga os pais no lixo como se fossem objetos descartáveis. Vocês fizeram uma escolha naquele dia e a gente está fazendo nossa escolha hoje. Naquele instante, a biologia perdia para a dignidade, e os laços de sangue eram enterrados sob o peso da negligência que eles mesmos haviam plantado 2 anos antes. O pequeno Tiago, sentindo o conflito, buscou proteger aquela que o adotará como avó. Segurando a mão de Sebastiana, ele implorou para que ela ficasse, recebendo em troca um carinho reconfortante e a promessa de que aquele era o seu verdadeiro lugar. Antes de partir, derrotado, Ricardo tentou uma última ameaça de abandono futuro, ao que Joaquim respondeu com a altivez de quem já não esperava nada deles: a gente nunca foi atrás de vocês. Foram vocês que vieram atrás da gente só porque viram algum benefício nisso. Podem ir embora. A gente não precisa de vocês. A caminhonete branca partiu, deixando para trás apenas a poeira de um passado que já não tinha poder sobre o presente. Sebastiana chorou nos braços de Joaquim, mas suas lágrimas não eram de perda, e sim de uma libertação profunda. Ela se livrara do fardo de amar quem não a respeitava. A comunidade envolveu o casal em um abraço coletivo, celebrando a escolha pela vida e pelo respeito mútuo. Jardim Gramacho já não era um local de descarte, mas o berço de uma nova família forjada na luta e no reconhecimento da humanidade alheia. Mais 2 anos se passaram, e a associação tornou-se um modelo nacional de gestão e solidariedade. A horta comunitária evoluiu para uma fazenda urbana produtiva, diversificando-se com a criação de galinhas e a produção de mel de abelhas nativas. O excedente, vendido em feiras orgânicas, garantia que a comunidade prosperasse com autonomia. Tiago, agora aos 13 anos, era o orgulho de todos, estudando com uma bolsa integral e mantendo vivo o sonho de se tornar agrônomo para retribuir a terra e a gente que o viu crescer. O amor também floresceu entre os escombros do passado. Seu Jorge e Dona Clarice uniram suas vidas em uma cerimônia celebrada por toda a comunidade, transformando as perdas individuais em uma nova jornada compartilhada. Bruno e o Padre Vicente continuaram sendo pilares fundamentais, vendo naquelas ruas limpas e casas de alvenaria prova viva de que a fé e a técnica, quando unidas ao amor ao próximo, podem realizar milagres. Beatriz continuou trazendo parcerias, garantindo que o projeto de Jardim Gramacho nunca parasse de se expandir. Joaquim e Sebastiana envelheceram cercados de um respeito que nenhuma riqueza poderia comprar. Joaquim, aos 79 anos, mantinha sua saúde estável dentro de suas limitações, sempre apoiado pela dedicação de sua companheira de vida. Sebastiana, aos 75, continuava sendo a alma da horta, cuidando das plantas como se fossem extensões de sua própria alma. Eles não eram mais os idosos perdidos na beira da estrada, eram os patriarcas de uma vila que nasceu do que o mundo rejeitou, provando que o valor de um ser humano é intrínseco e inalienável. Em uma tarde tranquila na varanda, Joaquim propôs uma reflexão sobre o passado. Sebastiana, se pudesse voltar no tempo, você mudaria alguma coisa? A resposta dela foi honesta, marcada pela sabedoria de quem analisou cada erro da jornada. Eu mudaria o jeito que criei nossos filhos. Eu daria mais limites. Eu ensinaria que o amor não é apenas receber, mas também cuidar. Contudo, ambos sabiam que,
apesar da dor causada pelos filhos, o destino os levou a um lugar onde puderam descobrir o verdadeiro significado da palavra fraternidade. A história deles terminou não com o retorno aos luxos de uma vida urbana fria, mas com a paz de quem encontrou seu lugar no mundo. Enquanto observavam as crianças brincarem na pracinha e sentiam o cheiro da terra molhada da horta, Joaquim e Sebastiana sabiam que a roda da vida havia girado. Eles foram jogados no lixo para morrer, mas floresceram para ensinar a todos que o amor e a dignidade são as únicas coisas que realmente permanecem quando tudo mais é descartado pela sociedade. Eles haviam vencido, não contra os filhos, mas a favor da vida. A sabedoria de Dona Sebastiana iluminou o crepúsculo daquela tarde, trazendo uma perspectiva que transcendia a mágoa. Ensinaria mais sobre gratidão e compaixão. Mas sabe de uma coisa, Joaquim? Se tudo tivesse sido diferente, a gente não estaria aqui hoje. A gente não teria conhecido essas pessoas maravilhosas. A gente não teria ajudado a construir essa comunidade. A gente não teria descoberto que a gente ainda tinha tanto para dar ao mundo. Joaquim, comovido, concordou que a escolha de viver em vez de apenas esperar o fim foi o que transformou o deserto de detritos em um jardim de esperança, onde a dor finalmente encontrou um propósito maior. No meio daquela reflexão, a alegria personificada surgiu na figura de Tiago, que trazia orgulhoso uma redação escolar premiada com a nota máxima. O tema, Meus Heróis, era uma homenagem direta ao casal que mudou o destino do lixão. Ao lerem as palavras do menino sobre dignidade e liderança, Joaquim e Sebastiana sentiram o peso de sua missão cumprida. Obrigado, meu filho. Mas os verdadeiros heróis são vocês, as crianças que crescem aqui, apesar de todas as dificuldades, que estudam, que sonham, que acreditam em um futuro melhor. O pequeno mestre da horta respondeu com gratidão: vocês nos mostraram que a gente pode ser mais que o lugar onde a gente nasceu. Enquanto o sol se punha em tons de rosa e laranja, a comunidade se reunia na pracinha, celebrando a vida com música e sorrisos que contrastavam com o passado cinzento. Joaquim olhou para sua nova família e sentiu uma paz que o luxo de sua antiga casa nunca lhe proporcionou. Ele provara que o valor de um ser humano não é determinado pelo desprezo alheio, mas pela capacidade de amar e servir. A gente conseguiu, Joaquim. A gente não só sobreviveu, a gente prosperou. A gente fez diferença, sussurrou Sebastiana, encontrando no ombro do marido descanso merecido após tantas batalhas vencidas. A história de resiliência do casal ganhou o país através de uma reportagem nacional, alcançando milhões de lares e provocando reflexões sobre o tratamento dado aos idosos. Em algum lugar distante dali, Ricardo e Marcelo assistiam aquelas imagens com um peso sufocante no peito. Pela primeira vez, a ficha caiu, eles não apenas cometeram um crime, mas perderam a chance de conviver com dois seres de luz. A porta que eles mesmos fecharam agora os trancava do lado de fora de um legado de amor, deixando-os com o amargo reconhecimento de que jogaram fora tesouros inestimáveis. No jardim Gramacho, alheios ao arrependimento tardio dos filhos, Joaquim e Sebastiana dançavam lentamente ao som de um rádio de pilha. Seus corpos, embora frágeis e marcados pelo tempo, moviam-se com uma leveza espiritual de quem perdoou o mundo. Aquela dança era o símbolo final de uma vitória que não precisou de tribunais ou vinganças, apenas de trabalho e união. Eles transformaram o fim em um novo começo, provando que a alma humana é capaz de florescer mesmo no solo mais árido quando é regada pela solidariedade e pelo respeito. A trajetória desses dois idosos deixou uma lição eterna sobre a capacidade de recomeçar. E lembre-se, não importa quão escuro pareça o momento, sempre há uma chance de recomeçar. Sempre há uma oportunidade de transformar dor em propósito, de criar beleza no meio do caos, de encontrar família onde menos esperamos. A mensagem de esperança de Joaquim e Sebastiana não se limitou àquelas casas de alvenaria, ela se tornou um farol para todos que se sentem descartados pela sociedade, lembrando que não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que escolhemos fazer com as feridas que a vida nos causa. A transformação de Jardim Gramacho sob a liderança do casal tornou-se um marco para outras comunidades em vulnerabilidade. O legado deles continuaria inspirando gerações de jovens como Tiago, que agora via na agronomia o caminho para curar a terra e as pessoas. A associação prosperava, as galinhas e as abelhas produziam sustento, e a horta era um monumento vivo à paciência de Sebastiana. O lixão,
embora ainda presente na paisagem, não era mais o protagonista daquela história. A dignidade humana havia tomado seu lugar de direito no centro do cenário. Ao final de cada dia, quando o silêncio voltava aos canteiros, Joaquim e Sebastiana sabiam que sua passagem pelo mundo tinha deixado um rastro de luz. Eles escolheram amar no lugar do ódio, construir no lugar da ruína e acolher no lugar do abandono. Essa escolha transformou centenas de vidas ao redor deles e garantiu que, quando o tempo finalmente os chamasse para o descanso eterno, eles partiriam como reis de um império de fraternidade, deixando para trás um jardim onde antes só existia o descarte humano. A história que começou com uma traição cruel em uma estrada poeirenta terminou com a apoteose da bondade. Joaquim e Sebastiana mostraram que o lixo é apenas uma condição física, nunca uma condição da alma. Eles se recusaram a desistir e, ao fazerem isso, salvaram não apenas a si mesmos, mas a toda uma comunidade de esquecidos. O amor verdadeiro, livre de interesses e amarras biológicas, provou ser a força mais potente da natureza, capaz de erguer casas, alimentar crianças e restaurar a honra de quem o mundo ousou tentar enterrar. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas histórias. E deixe seu like. Isso nos ajuda muito. Aí comenta aqui embaixo de qual cidade ou estado você está assistindo essa história. Até a próxima! Com esse convite à reflexão e à partilha, a saga de Joaquim e Sebastiana encerra-se no papel, mas continua viva na memória de quem acredita que a resiliência é o maior poder do ser humano. Que a coragem desse casal sirva de inspiração para que nunca aceitemos o descarte e sempre busquemos florescer, independentemente de onde a vida nos plante.